Se você tem VGHF11 na carteira, ou se você está de olho nesse fundo achando que é uma oportunidade agora, eu preciso que você assista esse vídeo até o final. Porque tem uma coisa acontecendo com o VGHF11 que a maioria dos investidores não percebeu ainda. E ela explica não só a queda brutal de mais de 17% nas cotas em 2026, mas também o motivo pelo qual os dividendos despencaram. E mais importante, o que pode acontecer daqui para frente. E olha, tem um número específico dentro dos relatórios gerenciais desse fundo que, quando eu vi, fez tudo fazer sentido. Eu vou te mostrar esse número hoje. Mas para você entender o peso do que ele significa, eu preciso te contar a história completa desde o começo. Então, fica comigo. Vamos começar com o que você provavelmente já sabe. O VGHF11 caiu. Muito. A cota que estava sendo negociada na casa dos 7,04 no começo de 2026 foi parar em torno de 5,65 em maio. São quase 20% de queda em menos de 5 meses. E isso num fundo que tem mais de 385 mil cotistas. Ou seja, tem muita gente que acordou em 2026 olhando para a carteira e perguntando: o que aconteceu? Mas aqui está o primeiro ponto que eu quero que você grave. A queda na cotação não é o problema principal. Ela é o sintoma. O mercado está apenas precificando algo que estava se acumulando silenciosamente dentro do fundo ao longo de 2025. E quando você entender o que foi isso, você vai ver que a cotação atual não é necessariamente exagero. Agora, antes de você fechar esse vídeo achando que eu sou mais um catastrofista de internet, deixa eu te dizer o seguinte: esse fundo tem um patrimônio líquido de 1,43 bilhão de reais, uma carteira auditada pela PwC e distribuiu no acumulado de 2025 o equivalente a 12,7% ao ano sobre a cota patrimonial. Isso é melhor que muita coisa na renda fixa, na mesma base de comparação. Então não é um fundo quebrado, é um fundo que mudou, e o mercado não gostou da mudança. Vou te explicar exatamente o que mudou. O Valora Hedge Fund, VGHF11, é um fundo imobiliário híbrido, gerido pela Valora Gestão de Investimentos e administrado pelo banco Daycoval. Ele foi criado em fevereiro de 2021 com uma proposta que, na época, soou bastante sofisticada. Em vez de ficar preso num único tipo de ativo, o fundo teria liberdade para atuar em duas frentes ao mesmo tempo. A primeira frente se chamava Estratégia Renda. Aqui ficavam os QAIs, os certificados de recebíveis imobiliários, aqueles títulos de crédito do setor imobiliário que pagam uma taxa mais juros ou mais IPCA todo mês. É a parte mais previsível do fundo, mais parecida com renda fixa. O objetivo era que essa parcela correspondesse a algo entre 70% e 75% do patrimônio, gerando um fluxo de caixa estável e recorrente para pagar os dividendos mensais. A segunda frente se chamava Estratégia Valor. Aqui ficavam as cotas de outros fundos imobiliários, ações de empresas do setor imobiliário, participações em SPS, projetos específicos de incorporação, normalmente residenciais. Essa era a parcela de risco maior, voltada para a captura de valorização. O ideal era que ficasse entre 25% e 30% do patrimônio. O suficiente para turbinar os retornos, mas sem virar um fundo de renda variável disfarçado. Essa combinação funcionou muito bem no começo. O fundo distribuiu dividendos crescentes, o patrimônio líquido chegou a superar 1,4 bilhão de reais, e a gestão ficou conhecida no mercado pela agilidade nas operações, vendendo e comprando ativos com timing afinado. Mas aí veio 2025, e tudo começou a mudar. Para entender 2026, você precisa entender o que aconteceu ao longo de 2025. E a história começa com um corte de dividendos que passou quase despercebido. Em junho de 2025, o fundo estava pagando R$ 0,10 por cota. Não é o maior pagamento da história do fundo, mas é um patamar decente. Aí, em julho e agosto, foi para R$ 0,09. Em setembro, caiu para R$ 0,08. E de outubro de 2025 em diante, travou em R$ 0,07, onde está até hoje. Isso é uma queda de 30% nos dividendos em apenas 6 meses. Mas o mercado demorou para reagir. As cotas ainda estavam acima de 700 em boa parte do segundo semestre de 2025. Agora, por que os dividendos caíram?
Aqui entram três motivos que se combinaram de forma perversa. O primeiro é a deflação pontual. O Brasil teve meses com IPCA negativo ou muito baixo em parte de 2025 e boa parte dos CRIs do VGHF11 são indexados ao IPCA. Menos inflação, menos rendimento nos CRIs. Simples assim. O segundo motivo é mais importante. A gestão foi reduzindo as operações de giro. Ao longo de 2024 e do começo de 2025, parte dos dividendos vinham não só do carrego dos ativos, mas do ganho com compra e venda de CRIs e FIIs. A gestão comprava um ativo descontado, esperava valorizar e vendia com lucro. Esse lucro entrava no resultado e busteava os dividendos. Quando esse giro diminuiu, a renda caiu junto. E ele diminuiu porque o ambiente de mercado ficou mais difícil. Com a Selic alta e os spreads fechados, ficou mais difícil encontrar oportunidades de compra com desconto relevante. O terceiro motivo é o mais grave, e é aqui que entra o caso que ninguém consegue ignorar: os CRI Celina. A Celina é uma rede de hotéis e hostels focada no público nômade digital. Ela abriu capital nos Estados Unidos e expandiu agressivamente para o Brasil e outros países emergentes. O VGHF11 tinha CRIs lastreados em operações da Celina na sua carteira. E em fevereiro de 2025, a gestão tomou uma decisão que, embora tecnicamente correta, foi um sinal de alerta enorme. Marcou essas posições a zero. Marcar um ativo a zero não significa que ele necessariamente virou pó. E aí chegamos no número que eu mencionei no começo do vídeo. Nos relatórios de outubro, novembro e dezembro de 2025, a frase sobre o CRI Celina é sempre a mesma. Continuam marcados a zero na carteira do fundo. As negociações para a solução dessa questão seguem e não possuem prazo estimado para término. Esse loop aberto, sem prazo, sem solução, é exatamente o tipo de incerteza que o mercado não tolera e que faz o preço da cota cair. O impacto direto na receita é real. Esses CRAs deixaram de gerar rendimento para o fundo. E o impacto psicológico no mercado é ainda maior. Se tem um devedor inadimplente sem solução à vista, quem mais pode estar com problema que ainda não apareceu? A resposta, segundo os relatórios, é que os demais ativos estão adimplentes. A gestão afirma categoricamente, mês a mês, que monitora cada posição de crédito de perto e que a carteira continua saudável fora do caso Celina. Tem também o caso do Queriguaicurus, com venda de terrenos condicionada a diligências jurídicas. Outro ponto que ficou pendente por meses. Mas a narrativa principal que pesa sobre o fundo é mesmo o Celina. Agora vem a parte que poucos analistas estão falando, e que eu considero o coração do problema do VGHF11 em 2026. Lembra que eu disse que o fundo foi criado com a ideia de ter 70 a 75% em renda e 25 a 30% em valor? Pois bem, nos três últimos relatórios gerenciais, a composição está praticamente invertida em relação à visão original. Em dezembro de 2025, o fundo tinha 51, 1% em renda e 48, 9% em valor. Quase metade do patrimônio em ativos de renda variável. Isso aconteceu por uma combinação de movimentos ao longo de 2025. A gestão foi aumentando progressivamente a posição em cotas de FIIs em ações de empresas imobiliárias e em participações em SPEs residenciais. Em novembro de 2025, por exemplo, o relatório revelou uma compra de 43 milhões em ações da BM Varejo SA, a empresa que detém o complexo Cidade Matarazzo, em São Paulo, aquele projeto icônico com o Hotel Rosewood, o Soho House e o Mata Città. É um ativo interessante? Provavelmente. Mas é um ativo de equity de renda variável, com risco e volatilidade muito maiores que um CRI com garantia de 300%. E em dezembro, a gestão foi além. Comprou cotas subordinadas do Valora CRI Pré-FI, um fundo do próprio grupo, com prazo de duração de 5 anos, que usa alavancagem para ampliar os retornos de uma carteira de CRIs. O relatório deixa claro que o objetivo é buscar um retorno alavancado, e que nos meses seguintes seria feita uma alavancagem adicional nessa posição. Alavancagem. Numa posição subordinada, num ambiente de juros altos. Para um fundo que os cotistas escolheram,
porque queriam renda imobiliária previsível. Esse é o nó central. A gestão está claramente buscando retornos maiores para compensar a queda na renda recorrente. E a aposta é em ativos mais arriscados, mais voláteis, menos previsíveis. Isso pode funcionar. E se funcionar, a cota patrimonial sobe, os dividendos melhoram e quem segurou as cotas vai ser recompensado. Mas o mercado, nesse momento, está escolhendo precificar o risco, não a esperança. Vamos agora para os dados atuais de maio de 2026, porque é aqui que a situação fica mais interessante do ponto de vista de análise. A cotação está em torno de 5,65. O valor patrimonial por cota está em 8,65. Isso dá um PVP, preço sobre valor patrimonial, de aproximadamente 0,67. O que isso significa na prática? Que o mercado está pagando 0,67 para cada 1 de patrimônio que o fundo tem, um desconto de 33%. Historicamente, quando um FII de papel ou híbrido de qualidade negocia com um PVP abaixo de 0,80, isso costuma ser considerado uma distorção, uma oportunidade de compra para quem acredita no fundo. Com PVP de 0,67, o desconto é de deixar curioso qualquer analista mais frio. Mas aqui está a pergunta que você precisa se fazer antes de qualquer decisão. Esse desconto é irracional ou está refletindo algo que o patrimônio ainda não capturou? Porque o valor patrimonial é calculado com base nos ativos marcados a mercado. Mas se o CRI e Celina estão a zero, e se os ativos de valor ainda não realizaram as perdas potenciais que o ambiente de juros altos pode provocar, o patrimônio real pode ser menor do que o que aparece no relatório. O dividend yield sobre a cotação atual, com dividendos de R$ 0,07 por cota, está em torno de 0% ao mês, ou 13% ao ano. Na superfície parece atrativo, mas compare com a Selic, que no segundo semestre de 2025 estava na casa de 14,5% ao ano, e com CDBs de bancos sólidos pagando 100% do CDI sem nenhum risco de mercado. Para muitos investidores, o prêmio de risco do VGHF11 deixou de compensar. Aqui eu preciso ser muito honesto com você. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas existem dois cenários plausíveis que a gestão está apostando e que você precisa entender. O cenário positivo é o seguinte: a Selic começa a ceder ao longo de 2026. Com juros mais baixos, os CRIs indexados ao IPCA se valorizam, a carteira de FIIs se valoriza junto com o IFIX e as apostas de equity, como o Matarazzo e os projetos residenciais em São Paulo, começam a gerar resultado. A alavancagem via Valora Siri Pré-FII amplifica os ganhos. A cota patrimonial sobe, os dividendos voltam a R$ 0,09 ou 0,10 e quem comprou cotas a 5,65 vai estar sorrindo com uma valorização de 50% ou mais sobre o valor patrimonial. O cenário negativo é o seguinte: os juros ficam altos por mais tempo. Os ativos de valor continuam pressionados. O caso Celina não tem solução rápida. A alavancagem no subordinado do Valora CRI Pré amplifica as perdas em vez dos ganhos. Os dividendos se mantêm em 0,07 ou até caem mais. E o fundo continua negociando com desconto pesado por mais alguns trimestres. O que me chama a atenção no relatório de dezembro é que a gestão parece genuinamente confiante no caminho que está traçando. A linguagem não é de crise, é de transição. E tem um dado que reforça isso. Mesmo com toda a pressão, a cota patrimonial do fundo avançou 0,18 ao longo de 2025 inteiro. O retorno total de dezembro de 2025, somando valorização patrimonial mais dividendos, equivaleu a 27,7% ao ano. Isso num mês só. Quando os ativos andam a favor, o fundo anda forte. Então, o que está acontecendo com o VGHF11 em 2026? Em resumo, um fundo que nasceu como híbrido conservador, com foco em crédito imobiliário de qualidade, foi gradualmente se transformando num veículo de retorno total, com exposição crescente a equity, alavancagem e ativos de risco maior. A renda recorrente caiu, os dividendos caíram, e o mercado, que ama previsibilidade, puniu as cotas com um desconto histórico de quase 33% sobre o patrimônio. Isso é uma tese encerrada?
Não necessariamente. A gestão tem um track record real, a carteira de crédito está majoritariamente saudável e o fundo ainda entrega um yield sobre o valor patrimonial que supera a inflação com folga. Mas você, como investidor, precisa entender que está comprando hoje um produto diferente do que existia em 2022 ou 2023. Você não está comprando só renda, está comprando uma aposta na capacidade da Valora de navegar esse ciclo de juros e extrair valor de ativos que o mercado está precificando com medo. Se você já tem o fundo, a decisão de segurar, aumentar ou reduzir posição passa inevitavelmente por uma pergunta honesta. Você acredita nessa gestão? Porque é nela que você está apostando agora. E antes de qualquer decisão, converse com um assessor de investimentos. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo, deixa o like e se inscreve no canal e ativa o sino. Até o próximo vídeo.